Bom dia! Bom dia! E bom dia para você também, bendito seja o nome do Senhor. Acordamos, isso é sinal que o Senhor Deus, na sua misericórdia, tem um plano para nós. E nós temos que saber qual é o plano. Bom dia, Paulinha. Bom dia, professora. Você tá boa? Tá ótima. Tá bom. E nós vamos cantar o hino 390, só que antes a gente vai orar, tá bom? Pega aí o seu inário, pega o hino 390 para a gente poder cantar bem, com o coração cheio. Só que antes vamos orar. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, bendito seja o Teu nome pela chance da vida e ainda estarmos vivos nessa hora da história da Terra, uma hora tão séria. Nós queremos lembrar, Pai de amor, o mundo, o planeta, que falta muito pouco para Jesus voltar. O Senhor Jesus, ao estar aqui, deixou suas pegadas e temos que andar nelas. Nos ajude, nos ensine, trabalhe conosco e ajuda-nos, Pai Santo, a andar em retidão e crescimento. Amém. Pelo poder de Jesus Cristo, nosso Redentor. Em nome dele que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar, Paula? Sim, vamos lá? cantar é muito bom, enche o nosso coração. E esse hino que nós vamos cantar fala das pegadas de Jesus. Que você possa andar nas pegadas do Senhor nesse dia. Sigo a perigosa estrada deste meu viver, onde cada passo em falso pode ser meu fim, mas eu sempre em frente, pondo sempre os meus pés sobre as pegadas que Jesus deixou pra mim. Eu vou para onde este trilho me levar. Quero no final dele encontrar o meu Jesus. E se alguém vier atrás de mim, por onde vou, vai ver que Cristo e eu deixamos uma pegada só. Amém! Que você hoje possa andar nas pegadas do Senhor, que as suas pegadas estejam juntinho da dele. E agora nós vamos entesourar a palavra do Senhor em nosso coração. E tá em Marcos, né, querida? Sim, tá em Marcos, capítulo 1, do 23 ao 25. Você tem estudado isso? Tem corrido atrás? Estes versos, segundo o que o Senhor Deus nos ensina, serão que nos darão força para mais tarde, daqui uns dias, nós podermos fugir juntos pelas montanhas e vamos declamar esses versos. E esses 50 versos que estudamos, né, que são aqueles que a senhora White com a Bíblia aberta levantou, eles são um resumo bíblico do que vai acontecer com o povo de Deus no final. Decore estes textos, decore outros também, se você quiser. Mas estes, eles têm um significado especial para quem vive nos últimos dias da história da Terra. Vamos decorar? Marcos 1, 23 a 25, não é isso, querida? Sim, vamos lá. 3? 1, 2, 3. Marcos 1, do 23 ao 25. E estava na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Marcos 1, do 23 ao 25. Marcos 1, do 23 ao 25. E estava na sinagoga deles
um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Marcos 1, do 23 ao 25. Marcos 1, do 23 ao 25. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Marcos 1, do 23 ao 25. Amém. Que o Senhor Deus nos ajude a manter este estudo que vamos ter agora no coração durante o dia. O Senhor Deus não separou esse ano bíblico de uma forma aleatória. Ele ungiu estas pessoas que fizeram a separação do Velho e do Novo Testamento para que nós possamos, nesses últimos dias da história da Terra, estarmos sendo preparados para as coisas que virão, para a vitória do Senhor que chegará até nós. Amém. Deus abençoe você e até amanhã. Um bom dia. Bom dia, amada escola. Bom dia. Bom dia, amadinho Jesus. Bom dia, professora Joana. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia aí que você está em casa, que Deus o abençoe abundantemente nesta manhã para mais um estudo. Amém. E estamos felizes de poder estudar a Bíblia junto com você. Então já pega aí a sua Bíblia, tá? E vamos já abrindo, né, na referência de hoje. Qual é a referência? 1 Coríntios, do capítulo 4 até o capítulo 6. Nós vamos estudar hoje esse capítulo. Que legal, né? E agregado a Atos 18, né? Isso. E também a esse livro fantástico que nós estamos lendo a cada dia, Atos dos Apóstolos, o capítulo 24. E que bênçãos tremendas Deus tem para nós hoje no estudo, né? E eu queria convidar você a fechar os seus olhos e fazermos uma oração para pedirmos a bênção de Deus. Querido Deus e amado Pai, agradecemos a chance e a oportunidade que temos de ter a Tua Palavra e neste momento queremos ouvir unicamente a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Kalel, você é um rapaz chamado por Deus? Com certeza. Você sente isso? Um chamado para ser missionário. Amém, eu também sinto isso, um chamado do Senhor. E Paulo, que é a pessoa que nós estamos estudando aqui no livro de Atos, ele também foi um chamado por Deus, não foi? Ele foi um ministro do Evangelho. E o capítulo 4 de 1 Coríntios começa justamente falando disso, de um chamado. Será que o pessoal ali de casa tem um chamado? O que você acha? Com certeza, todos são chamados por Deus para cumprir a missão, professora. Sim, e aí nós temos que pensar, se nós temos um ministério, se nós somos chamados por Deus, quais seriam as qualificações para cumprirmos esse chamado? Então, dentro do ministério de Paulo, nós vemos 3 pontos fundamentais: fidelidade, humildade e também ternura. Se você ler o verso 2, você lê pra gente o verso 2 do capítulo 4? Sim, o verso 2 diz assim: além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Olha aí, Paulo estava ali dizendo ao pessoal de Corinto que ele era um chamado de Deus. E como um chamado do Senhor, ele entendia a sua responsabilidade diante do Senhor. E ele dizia: o meu papel, a minha obra, eu a cumpro com fidelidade. E olha que importante é isso, né? Nós temos, como dispenseiros de Deus, né? Nós temos que sermos achados dignos de confiança do Senhor. E aí nós temos que parar para pensar, né, Kalel? Sim. Temos exercido o nosso ministério dessa maneira. Você tem um ministério, você aí de casa. Exatamente. Você tem um chamado do Senhor. Você tem cumprido isso com fidelidade. Você tem se achado digno de carregar as mensagens de Deus. Isso Para levar as pessoas que estão necessitando no mundo, professora. Todas as pessoas ao nosso redor necessitam ver essa mensagem. Sim. Nós temos uma missão épica dada por Deus. E para isso precisamos ser fiéis. E não só fiéis, nós precisamos também de um exercício fundamental, o exercício da humildade. A vida missionária é fácil, Kalel? Com certeza não. A vida missionária não é fácil. E a vida do apóstolo Paulo demonstra isso. Constantemente ele é perseguido, constantemente ele é considerado como a escória do mundo,
como o lixo do mundo. E nós não vamos ser diferentes. Nesse planeta também seremos considerados assim pelas pessoas lá fora. E nós precisamos estar firmes, ter um peito para aguentar isso. E a fé também, professora. E veja, a vida do missionário você percebe no capítulo 4, em 1 Coríntios no capítulo 4, no verso 8, diz: já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Professora, todos nós somos chamados para ser missionários, mas precisamos estar cientes de que essa missão não é fácil, professora. Sim, com toda certeza. E se você pega o verso 12 e o verso 13, eu acho fabuloso. Paulo dizendo assim, ó, e não nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos. Olha só que interessante. Nós somos injuriados e nós bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Só é possível suportar esse tipo de vida, Kalel, se estivermos mortos. Porque quem morreu não se importa. Exatamente. Quem morreu não se ofende, mas quando a gente ainda está muito vivo, né? Quando o nosso eu ainda está muito vivo, a gente não aguenta perseguição. A gente não aguenta que pise no dedinho do nosso pé. Qualquer porque coisa ainda abala a nossa fé, não é? Sim, e aí a gente precisa entender, nós precisamos morrer para que nada mais nos abale. E Paulo estava morto, acredite, Paulo estava morto e nada mais abalava ele, e por isso ele conseguia cumprir o ministério dele com muita humildade. Exatamente. Mas, olha só, eu gosto muito do equilíbrio de Paulo. Ele era alguém muito firme com a verdade de Deus, zeloso, mas ao mesmo tempo ele sabia lidar com os frágeis na fé. O capítulo 4 encerra justamente com isso, né? A ternura desse apóstolo. Como é que você consegue perceber essa ternura dele no texto? Professora, quando nós lemos as cartas paulinas, principalmente a de Coríntios, percebemos que o apóstolo ele se preocupa em repreender os seus amados discípulos ali, que estavam cometendo terríveis pecados. Então, se você ler do capítulo 1 até o capítulo 6, você percebe que o apóstolo ele faz correções a algumas atitudes que alguns irmãos ali estavam praticando. Você pode perceber que no verso 14 diz assim, ó, não escreva estas coisas para vos envergonhar, mas admoestamo-vos como meus filhos amados. Então, professora, o apóstolo Paulo, ele ama tanto aqueles cristãos de Corinto que, a fim de conceder ou se preocupar com o bem deles, ele faz essas correções. Naquele contexto de Corinto, os cristãos daquela época estavam rendidos ao paganismo, professora. Você pode perceber que naquela época, no contexto da época do apóstolo Paulo, os irmãos em Corinto cometiam tantos pecados, mas tantos pecados, que até na lei romana daquela época não aprovava aquilo. Sim. Por exemplo, o incesto. Na lei romana não aprova isso. E os irmãos da igreja praticavam esse terrível ato. Então, o apóstolo Paulo ele começa a falar um pouco sobre isso, sobre esses pecados que precisam ser corrigidos o mais rápido possível. E você faz uma relação, professora, com o tempo de hoje. Professora, hoje, no tempo atual, o mundo vive como se não houvesse lei? Sim. E o que a senhora acha de como a gente pode reagir diante de tudo isso? No capítulo 5 do 1 Coríntios, Paulo vai tratar justamente disso, porque há um escândalo dentro da igreja, não é? Sim. Aqui Paulo vem trazer uma situação à tona, ele vem trazer a situação de um incesto. E aí ele nos ajuda a como lidar com dificuldades, como ajudar uma pessoa que está em erro. O capítulo 5 vem falando exatamente disso, qual é a posição correta quando se descobre um pecado. Olha como nós temos que aprender a ter discernimento do céu, porque muitas vezes a gente lança tudo na internet para os quatro ventos, né? Exatamente. E Paulo vem nos ensinar qual a maneira correta de se posicionar quando alguém entra em pecado. Se você olhar aqui o verso 2, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, ó. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, a igreja de Corinto estava vivenciando essa situação, esse pecado que era público, e ninguém tomava nenhuma posição.
E ainda havia no meio deles um orgulho espiritual. Exatamente. Eles não se importavam com aquilo, eles toleravam o pecado. Sim, e aí não tomar uma posição, você já está tomando uma posição. Exatamente. E aí Paulo falou assim, como é que vocês estão vendo essa situação acontecer e vocês não tomam posição nenhuma? Aí ele fala, eu que estou longe já tomei minha posição. Essa pessoa tem que ser disciplinada. Exatamente. E é isso que você vai encontrar aqui no verso 3 e 5. Ele vem falar exatamente disso. E aí no verso 4 ele fala assim, ó, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Você acha essas palavras fortes? Você já ouviu falar de disciplina redentiva? Uma disciplina para a nossa salvação. Exato. Todo disciplinar tem que ser para a redenção da pessoa que está em pecado. E era exatamente disso que Paulo estava dizendo. Não se coloca panos quentes. Se expõe à situação, não ao público, mas à pessoa que está em erro. Diz assim, olha irmão, está sendo percebido essa situação. Precisamos resolver. E aí, o texto aqui nos ensina que nós não devemos tirar as consequências de quem cometeu um ato errado. O amor não faz as consequências diminuírem. Pelo contrário, o amor disciplina, admoesta, exorta, mas a pessoa precisa entender que aquilo causou uma consequência. Exatamente. A própria Bíblia fala que o Senhor, por nos amar, disciplina e repreende aqueles que o amam. Então isso é necessário. A gente está aberto para receber essas repreensões porque é para a nossa salvação. Sim, e ele termina o capítulo 5 justamente dando orientação sobre a sensualidade, que era um dos maiores problemas ali de Corinto, da igreja. Então ele vem trazendo a orientação. Então todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí Paulo vem nos orientando de como é que deve ser regida a nossa sexualidade. E isso é tão importante porque esse é um assunto que está sendo banalizado, infelizmente. E olha só, hoje há um slogan na sociedade. O slogan é o seguinte, meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo é meu. Você não manda no meu corpo, quem manda no meu corpo sou eu. E não é isso que a Bíblia vem dizendo. A Bíblia fala que você foi comprado, você não se pertence. Foi comprado pelo sangue de Jesus. E tudo que nós fizermos no corpo, nós receberemos no próprio corpo. Exatamente. Olha a seriedade disso. E é por isso que no verso 18 do capítulo 6, Paulo dá uma advertência muito interessante. Ele diz assim, ó, fuja da impureza. Fuja. E no original, essa palavra, o sentido é, tenha o hábito contínuo de não se associar com tal coisa. Então, veja só que importante, Kalel, nós temos que aprender a fugir das impurezas, seja pelo que você olha, pelo que você ouve, pelo que você pensa, pelo que você sente. Precisamos aprender a fugir porque somos comprados pelo sangue de Jesus. Exatamente. O interessante é que no mesmo livro, 1 Coríntios, Paulo nos chama a atenção para, quer comamos ou bebemos ou fazemos qualquer outra coisa, precisamos glorificar o nosso Deus. E aí vem a pergunta, você está glorificando a Deus por meio do seu corpo? Por meio de sua aparência, por meio do seu falar, por meio do seu comer, por meio do seu pensar? Enfim, toda a nossa vida deve girar em torno de glorificar somente a Deus, professora. Esse deve ser o nosso foco. Nós não podemos entender que nosso corpo pertence a nós mesmos, mas somente a Deus. Amém, que seja assim mesmo, essa realidade na nossa vida. E olha, outro ponto aqui, Kalel, que o capítulo 6 trouxe, que eu acho que é interessante a gente apontar para o pessoal de casa, é sobre as diferenças que havia entre os irmãos. Sim. Havia algumas picuinhas, né, ali no meio da congregação, e eles tinham o hábito de não se resolver entre si. Eles levavam o caso deles diante de um juiz pagão. E aí Paulo vem trazer uma orientação que é muito importante para nós como igreja hoje. Qual é essa orientação? Para nós resolvermos as coisas mínimas entre si, professora. Como é importante isso? Quantas vezes nós nos demoramos e atrapalhamos a obra de Deus, caros irmãos, por causa de coisas insignificantes. Lembre-se, o apóstolo diz aqui no texto que nós julgaremos os anjos, julgaremos o mundo. E pensa bem, no capítulo 20 de Apocalipse, lá relata que nós seremos reis e sacerdotes e julgaremos durante 1000 anos. Olha, se nós não sabemos julgar as coisas mínimas, quem dirá as coisas maiores? Por isso que precisamos, desde já, no tempo atual, resolver essas questões insignificantes. Precisamos ser fiel no pouco para ser fiel no muito.
Se nós sabemos julgar as coisas mínimas, professora, certamente Deus no futuro vai nos dar a possibilidade de sermos reis sacerdotes no milênio. Sim, e Paulo até pergunta assim, não há sábio no meio de vós? Não há sábio no meio de vós? E aí ele traz um ponto muito importante, porque veja só, nós temos que entender qual era a raiz do problema. A raiz era a ausência de unidade na igreja. Havia ausência de unidade. E aí eles não conseguiam se resolver. E aí ele traz uma posição que pode resolver todos os problemas, está no verso 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós ter de demandas um contra os outros. Já é um problema vocês estarem aí com picuinha um com o outro. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Olha só, isso não resolveria todos os problemas? Isso. Porque a gente tem aquela coisa, né, de, eu vou sair por baixo, né, eu não vou sair perdendo nessa. Mas ele está dizendo assim, olha, é preferível que você sofra o dano do que você pratique o dano. Exatamente. E se essa posição fosse praticada, quantos males não diminuiria dentro da igreja? E como a igreja avançaria no sentido de missão, professora? Sim, e aí nós temos que tomar cuidado, Calel, com uma situação. Às vezes, aqui Paulo está dizendo assim, da gente levar casos a um juiz iníquo, a um juiz pagão. Mas muitas vezes, quantas, nós não comentamos fraquezas da nossa igreja com pessoas incrédulas. Verdade. Ou com pessoas que não são da mesma fé. E damos um mau testemunho. Sim, e expomos a fraqueza da nossa igreja. Quantas vezes vamos na internet para expor os nossos irmãos? E não é isso que o Senhor Deus espera de nós. E sabe o que é isso, professora? Se nós praticarmos isso, quando assim fazemos, nós estamos fazendo com que o reino de Deus lute contra si mesmo. Um reino dividido. Um membro do corpo de Cristo lutando contra o próprio corpo de Cristo. Então precisamos ter coerência. Todos nós fazemos parte da igreja e precisamos lutar por ela. Sim, e é esse o desejo de Deus. E Paulo, ele era muito firme nisso, ao mesmo tempo muito amoroso. Ele falou assim, olha, eu vou até vocês. Vocês querem que eu vá com vara ou que eu vá com amor e mansidão? Né? Então, aceitemos os conselhos de Deus com amor e mansidão e cresçamos na graça do Senhor. E a nossa história de hoje, que está lá em capítulo 18, né? Quando Paulo chega ali em Corinto para evangelizar. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso agora. E o texto aqui vai dizer que quando ele chega em Corinto, ele encontra alguém bem legal. Ele encontra quem? Priscila e Áquila. Isso mesmo. E eu achei muito interessante, porque quando ele conhece os dois, ele primeiro vai averiguar qual o caráter que os dois têm. Sim. Depois é que ele se associa e eles começam a ter uma vida juntos, porque eles tinham a mesma profissão. Exatamente. E lá Paulo começou a pregar o evangelho. Como que era a cidade de Corinto? Era uma cidade bem fácil, bem legal. Não, né? Uma cidade entregue aos prazeres, adorando diversos deuses totalmente diferentes entre si, professora. Muito paganismo. E o ponto principal ali de adoração, né? Aqui o texto disse que era Vênus, né? E Vênus é a divindade do amor, da sensualidade. Imagina isso. E eles eram altamente imorais, porque tudo que se associava à sua religião era cerimônias imorais com práticas sexuais. Exato. Então imagina só, você como missionário, Calel, você gostaria de ser enviado para uma cidade como essa? Rapaz, se Deus enviar, a gente vai, né? Aqui, né? Paulo não tem o que dizer, né? Se Deus falar vai, a gente vai. Temos que ir. Mas imagina implantar uma igreja numa cidade assim, onde a idolatria come de esmola e onde as pessoas são altamente sexualizadas. Exatamente. E o tempo atual é assim, desse filme, professor. Sim, é verdade. E lá estava Paulo, então, para pregar nesse lugar. E qual foi o método que Paulo seguiu? Como foi que ele fez essa pregação? O interessante é que Paulo ele começou a exaltar a cruz, o Cristo ressuscitado e o Cristo crucificado. Ele começou a chamar a atenção das pessoas para a cruz de Cristo, que atrai toda a multidão, todas as nações. Indiferentemente de outra pregação de Paulo em Atenas, onde ele utilizou a eloquência, a lógica, a intelectualidade, agora ele decidiu não saber nada a não ser a cruz para pregar a cidade de Corinto. Nossa, que lindo. Isso é muito lindo. Nossa, é demais. Agora, imagina só. Hoje, a cruz, quando a gente pensa na cruz, a gente traz à nossa mente recordações de amor, de sacrifício, abnegação. A gente se emociona, aquilo toca o nosso coração. Mas imagina naquela época, o que era falar da cruz naquela época? Bom, naquela época, quando alguém ouvia a palavra cruz, ela considerava como um insulto, como algo assim, um termo
que assustava as pessoas, não era algo romântico como tem no tempo atual. Então, para o apóstolo Paulo, aquilo ali era muito difícil, porque as pessoas viam aquilo como algo sem lógica, um termo, voltando aqui. Mas aqui o texto diz bem claro que se ele pregasse essa mensagem, ele seria considerado como um débil mental. Olha a seriedade disso. As pessoas olhariam ele dessa maneira, porque como é que pode um instrumento de vergonha, uma pessoa simples e humilde como era Cristo Jesus, reerguer uma humanidade? Como que era isso possível? Era ilógico, parecia uma loucura, era incomum. E olha só, isso como missionários nós temos que aprender. Paulo, ele não ficou preocupado o que as pessoas iam pensar dele ao ele pregarem essa mensagem. Ele não ficou preocupado de, vão me achar que eu sou meio louco, meio doido, meio débil mental. Não, ele não se preocupou, pelo contrário, ele expôs a cruz de Cristo com toda a clareza. E não só isso, a coisa mais importante, Kalel, que nós temos que aprender a fazer e ser, ele contou da sua própria vida o que a cruz fez por ele. Sua experiência. A sua própria experiência. E isso foi tão extraordinário na mente do pessoal de Corinto que houveram muitas conversões. Muitas pessoas se decidiram porque vislumbraram o amor do Pai através da cruz. E que poderoso! Não pensa que a cruz perdeu o seu poder. Levante a cruz de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse a Nicodemos, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Sim. A cruz de Cristo tem esse poder de atração, tem esse poder de cativar, de fazer um coração duro, um coração indiferente se inclinar e dizer assim, eu quero isso daqui. Exatamente. E foi isso que Paulo fez em Corinto. E que grande resultado ele teve ao realizar essa obra ali. Mas, com todo esse poder, Kalel, todos aceitaram? Não, nem todos aceitaram. Os judeus daquele tempo ali rejeitaram, insultaram e começaram a perseguir o apóstolo Paulo, porque ele começou a pregar dessa forma. E o interessante é que a gente pode fazer uma séria reflexão sobre isso. Os judeus rejeitaram uma mensagem de salvação, uma mensagem que os levaria para a vida eterna, professor. Os judeus incrédulos, né? Os judeus incrédulos rejeitaram toda essa mensagem. E veja, vamos fazer uma reflexão, pessoal de casa, para o tempo atual. Nós temos uma mensagem muito importante, professora, a pregar ao mundo. A voz do Espírito Santo sai por aí convidando as pessoas para o arrependimento. Sim. E eu pergunto, será que nós vamos agir como o apóstolo Paulo, exaltando essa mensagem tão importante para o planeta? Ou será que nós agiremos como judeus incrédulos, rejeitando, ignorando, até indo contra essa advertência? Como é importante isso para nós. E sabe o que vai decidir isso, Kalel? É o que nós carregamos dentro do coração. Sim. Porque quando Paulo pregou a um pessoal impuro, dado aos prazeres do mundo, um pessoal que todo mundo olha assim e diz assim, isso aqui não se converte nunca. Paulo pregou e eles se converteram. E os judeus incrédulos não. E era pelo que eles carregavam no coração. Aqui o texto diz que eles eram cheios do mais amargo ódio. Sim. Então o que nós colocamos dentro do nosso coração cria uma barreira para que o Espírito Santo não tenha acesso a nós. Olha a seriedade disso. Então veja que importante é nós pedirmos a Deus essa purificação do nosso coração, para que a gente tenha condição de aceitar a mensagem de Deus e ser transformado. Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Como é importante, professora, cuidar com sentimentos que podem atrapalhar a voz do Espírito Santo no nosso coração. Sim, e aqui vai dizer que houve um momento que Paulo, depois de tanta perseguição, imagina, tanta chateação, tanto incômodo, o pessoal agitando a cidade, foi uma coisa terrível. A cidade já era difícil, os judeus não facilitavam a vida de Paulo. Diz que depois de tanta perseguição, Paulo desanimou. Eu tomei um susto com isso daqui, porque eu olho para Paulo como o imbatível, né? Como se ele não tivesse problemas, como se ele sempre fosse um homem de aço, né? E ele nunca titubeasse. Mas, na realidade, nesse momento em Corinto, o coração dele se apertou tanto, que diz que a depravação era tão grande entre os gentios, os insultos, os desdém, a perseguição dos judeus era tão grande, que ele duvidou se ali era possível implantar uma igreja. Ele questionou a possibilidade de ir embora de lá. Disse, eu vou para um lugar mais produtivo. Só que aí, eu acho isso lindo demais, isso me anima. Só que aí, Deus toma uma posição. Eu acho muito lindo, porque você vê no ministério de Paulo isso, Deus constantemente falando diretamente com Paulo.
Falava diretamente. E aqui, se você pegar o verso 9 do capítulo 18, Deus falou assim para Paulo, ó. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Olha que extraordinário isso, Kalel. Na visão de Paulo, ele olhou assim e disse assim, esse campo é infrutífero, eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui. Na visão de Deus, tem muita gente para salvar nessa cidade, não fica calado, fala. Deus tem outra visão. A gente enxerga tudo troncho, e Deus endireita os nossos olhos e fala, não, fica aí, prega, porque eu vou resgatar muita gente através de ti. E ele ficou 1 ano e 6 meses ali. E muita gente foi salva, foi implantada uma igreja ali para a glória de Deus. Olha que legal isso, eu acho isso muito lindo. E aí fica uma lição para nós, Kalel. Não podemos desanimar em salvar as pessoas. Isso Não mesmo. podemos desanimar, professora, Isso de mesmo. avançar na obra. Lembre-se que Cristo está ao nosso lado. Ele prometeu no capítulo 28, no verso 20, que Ele estará conosco todos os dias até A consumação dos consumação séculos. do século. Amém. Enquanto evangelizamos as nações, Jesus está bem ao nosso lado, nos ajudando nessa obra tão importante. Amém. Você não está sozinho. Você tem o Senhor Jesus Cristo e também tem a nós, né? Porque nós somos companheiros de batalha. Agora, para a gente encerrar, Kalel, eu queria ler esse parágrafo aqui do livro. E eu quero ler com você esse parágrafo que é tão lindo. Aqui o meu livro, na página 246, tem um parágrafo que começa assim, por ocasião de sua conversão. Eu sei que para evangelizar nesse mundo de pecado é muito difícil, não só porque o mundo em si está contaminado, corrompido, mas porque dentro de nós também há muitas misérias que precisam ser arrancadas. Então a gente tem uma luta externa e uma luta interna com os nossos próprios defeitos, né? E às vezes isso é desanimador. E eu sei que são muitas lutas, e eu sei que você de casa pode ter muitas vezes ao longo do caminho aquele desânimo, aquela vontade de desistir, de deixar tudo para lá. E eu quero te ajudar, porque Deus me ajudou hoje. E eu quero compartilhar essa ajuda. Esse parágrafo diz que o amor para com o Senhor da glória, a quem tão implacavelmente perseguira na pessoa de seus santos, era o princípio que atuava em sua conduta, o motivo que o impelia. Por que Paulo era o imbatível, né? Porque ele era movido por esse amor. Se acontecia afrouxar o seu amor no caminho do dever, um olhar à cruz e ao amor admirável ali revelado era suficiente para fazê-lo cingir os lombos de seu entendimento e impeli-lo na senda da renúncia de si mesmo. Amém. O que curava o desânimo de Paulo? A cruz. A cruz. O que vai curar o nosso desânimo? Nossa vontade de desistir, de deixar tudo para lá. Olhar para a cruz. Quando a gente olha para o amor derramado através da cruz, aquele ato de sacrifício, de abnegação, a entrega do Filho de Deus em favor de nós, o que são as nossas lutas? Só tornam tão pequenas, né? O que são as nossas dores comparadas aos pregos de Cristo Jesus? São pequenas demais. E aí o nosso fervor, o nosso zelo é renovado através desse amor. Se você hoje está triste e abatido, olhe para a cruz de Cristo. Se você hoje está desanimado, com vontade de desistir, olhe para a cruz de Cristo. Lá está o bálsamo, a cura de tudo que nós precisamos para a nossa alma. Exatamente, professor. E que o Senhor Deus te ajude nessa jornada de evangelizar. Que o Senhor Deus te fortaleça a não desistir das pessoas, não desistir da obra de Cristo. Amém. É assim que eu quero avançar. Você Amém. também, Kalel? Exatamente, com Que bom. certeza. Que Deus abençoe você de casa. Muito bem. E vamos orar então com eles? Vamos? Oremos. Seu Deus eterno Pai, muito obrigado por essa mensagem tão importante para o nosso coração, Senhor. Eu quero te pedir para que o Senhor nos ajude a manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Nós possamos manter a nossa mente no santuário celestial, Senhor. Possamos manter nossa mente no nosso Salvador, para que a gente não venha desistir da obra e das pessoas. Por favor, derrama poderosamente o Teu amor por meio do Teu Espírito em nossos corações, de modo que venhamos olhar com as pessoas com um profundo desejo de salvá-las e ajudá-las, de servir a cada uma delas. Eu quero lhe agradecer por demonstrar isso para nós por meio da cruz, Senhor. Muito obrigado e que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, um missionário fervoroso que se dedica ao máximo para cumprir esse chamado.
Obrigado, abençoa a todos nós e ao pessoal de casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Foi tão bom estudar com você. Agradeço muito, Kalel, pela sua ajuda. Foi muito bom estudar com você também. E que o Senhor Deus te fortaleça para o dia de hoje. Eu tenho que ir também? Então, bom dia, tchau. Um bom dia para você e que Deus o abençoe.